Gênesis 2, 15, uma parte da mensagem de ontem, que diz assim, ó: o Senhor Deus tomou o homem, diga comigo, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Para o cultivar e o guardar. Nós falamos que Éden quer dizer delícia, prazer, um lugar, diga comigo, de fertilidade. Um lugar de fertilidade, um lugar de abundância, um lugar de grande prosperidade. Era o lar do homem, era a sua casa, o lugar que deveria ser cultivado e guardado, muito protegido. E aí nós aprendemos uma coisa muito séria, que até o paraíso bíblico, ele precisava de manutenção. Éden significa também planície, paraíso, lugar de prazer no hebraico, um lugar de satisfação. Diga comigo, um lugar de satisfação. Então nós fizemos algumas perguntas, né? E aí eu vou estender, porque ontem nós trabalhamos fortemente isso. E se você não ouviu a mensagem de ontem, vai ouvir, porque você pode frequentar a igreja. Eu falo isso sem cessar, tá? Não é você frequentar a igreja que vai trazer a vida dos seus sonhos, que vai trazer tudo que a Bíblia promete. É a sua capacidade. Tem 2 cultos aí que você deve ouvir, quem me acompanhou hoje pela manhã. Se você não alinhar a sua fé com seus pensamentos, se você não alinhar seus pensamentos com seus sentimentos, e se você não alinhar seus sentimentos com as suas palavras e as suas palavras com as suas ações, nada é feito. Ficou complicado isso ou não? Sim ou não? Vou repetir então. O justo não vive pela fé? Sim ou não? Então, fé, a verdadeira fé, ela nos leva, então fé é crer. Diga comigo, fé é crer. Então, se eu creio, eu penso de acordo com esse crer. Então, eu penso, eu creio, então eu penso certo. Eu creio na minha vitória, eu creio nas promessas de Deus, eu creio que Deus tem lugares altos para mim, eu creio que eu vou conquistar o inconquistável, eu creio, então eu penso. Se eu penso, os meus sentimentos são bons, não são sentimentos ruins, são sentimentos bons. Porque quem me acompanhou na sexta-feira me ouviu dizer que pensamento tem voz. Eu não falei nada, eu pensei, seu pensamento tem voz. Ele tem voz. Aí eu não falei nada, mas o seu sentimento tem voz. E eu mostrei isso na Bíblia. Então, pensamento e sentimento têm voz. Então, às vezes as pessoas, elas estão na igreja, frequentam a igreja, e pelo fato de frequentar a igreja, então ela se justifica que deveria estar sendo abençoada. Mas quantas pessoas estão na igreja e estão com sentimentos errados? Quantas pessoas estão na igreja e estão com os pensamentos errados? Flui pensamentos errados. E quantas pessoas estão na igreja e as ações, as atitudes são erradas? Não é assim que acontece? Sim ou não? Então não está alinhado. Corpo, alma e espírito
pensamento, sentimento e ações também devem estar alinhadas. Então, eu preciso alinhar meus pensamentos com os meus sentimentos, com as minhas palavras, com as minhas ações. Se eu não alinho, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, por isso que vai lá, e aí nós falamos ontem, você tem um Éden que foi dado por Deus. Só que esse Éden é para você cultivar e você guardar. O que você não cultiva e o que você não guarda, você vai perder. Isso é sério. Por que Adão e Eva perderam o Éden? Porque eles não guardaram. Eles não guardaram. Eles não protegeram, não ficaram com a direção que Deus havia dado. Então, o nosso lar é o nosso Éden, que foi dado para você cultivar e você guardar. É o lugar de felicidade, onde a presença do Senhor estava, tudo fluía com perfeição. A mesma coisa, nós somos igreja do Senhor. Diga comigo, a minha casa é uma extensão da igreja, consequentemente o seu negócio também. Eu não misturo as coisas, então você está frito, você vai ter sérios problemas. Não tem jeito de você separar uma coisa da outra. O seu negócio também é uma extensão da igreja. E se ele não é uma extensão da igreja, a presença de Deus não vai estar lá. Então também é o meu Éden, meu lugar de felicidade que foi dado a mim, e ele deve fluir, ele deve ser próspero, deve haver prosperidade, fertilidade nesse lugar. Porque se a minha vida é consagrada ao Senhor, tudo que é meu é consagrado ao Senhor. Aí, por isso que a Bíblia diz assim, olha que coisa linda, nós falamos sobre isso também. Diga comigo, como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Então, como é feliz? O que acontece com ele? Diga comigo, você desfrutará o fruto do seu trabalho. Diga, será feliz e próspero. Você desfrutará. O que acontece com muita gente? Trabalha e não desfruta. E tem gente que desfruta, mas não tem prazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. Tem gente que até quer desfrutar, mas não deveria estar desfrutando porque desfruta do que não é dele. Esse é um outro erro. Já viu as pessoas que ela não tem dinheiro, mas ela quer fazer tudo? O que ela compra com isso? Ela compra um problema, ela traz problema para a vida dela. Porque ela quer ter o que ela não poderia ter no momento, ela quer fazer o que ela não poderia fazer no momento, que não é a hora para ela fazer, e ela quer fazer. E ela não tem recursos para isso. E aí o que acontece? Ao invés de desfrutar, ela pega um problema para a vida dela. Ela só aumenta os problemas para a vida dela. Então, volta lá, por favor. Como é feliz, o homem, você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz. Será feliz. Diga comigo, e próspero. Olha uma palavra que eu vou dizer a você. Eu sempre falo sobre isso. Muitas pessoas se acostumavam a um pensamento errado, é você estar aí sentado, você está na transmissão acompanhando e dizer assim, acho que não é bem assim. Por que você acha que não é bem assim? É o que eu falei nos últimos dias. Então, por você não fazer o que você deveria fazer, não pagar o preço que deveria pagar, não se comprometer como deveria se comprometer, as coisas não vão acontecendo e seus sonhos vão sendo diminuídos. Você vai aceitando diminuir os seus sonhos quando o caminho não era esse, o caminho é aumentar a sua fé. Eu aumento a minha fé, eu não diminuo os meus sonhos. Eu amplio a minha fé, não diminuo os meus sonhos.
Porque eu quero fazer do meu jeito, eu não estou disposto a fazer o que eu preciso fazer, eu não estou disposto a pagar o preço que eu quero. Aí as coisas não acontecem. Quando as coisas não acontecem, eu falo, acho que não é bem assim, não é para mim. Eu ouço muita gente falar, mas eu não vejo, nem vejo cumprir isso na vida de todos. É verdade, não são na vida de todos. Mas pode prestar atenção, na vida dos altamente comprometidos, está se cumprindo. Está acontecendo. E Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de fé. Diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Diga, mas Ele faz de fé. Porque seria a maior injustiça do mundo uma fé diferente, resultado igual. Não é verdade? Seria a maior injustiça do mundo uma pessoa ter uma fé completamente diferente da outra, a outra não, a fé dela não a leva a compromisso nenhum, e ela colhe o mesmo resultado daquele que paga um alto preço, daquele altamente comprometido. Não pode ser. Então, você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. E mais, vida completa. Sua esposa será uma videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Veja bem, feliz, próspero. Aí veja essa cena de uma família feliz assentado ao redor da mesa. Felizes, abençoados, prósperos, ajustado. Veja, visualiza essa cena. É a imagem que o Senhor coloca diante de nós. É a imagem. Como, começou lá. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o resultado da vida dele. E ainda completa o 4 dizendo assim, diga comigo, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Quer dizer, longevidade não é algo passageiro. Você vê os seus netos, os filhos de seus filhos, você vê. Isso é maravilhoso. Agora, por onde nós começamos essa mensagem? Diga comigo. Eu devo cultivar e guardar o meu Éden, o meu jardim sagrado. Se você não cultiva e se você não guarda, está desprotegido. O homem foi colocado no Éden para cultivar e para guardar o seu Éden. E como é que nós cultivamos e guardamos? Aí, ontem nós falamos sobre tantas coisas. Ontem nós falamos como ser marido, como ser esposa. Ontem nós falamos que tipo de pai. Ontem nós falamos, dependendo do seu casamento, sua vida está amarrada e não desamarra. Dependendo do tipo de pai, sua vida amarra. Bispo, achei que era só olho gordo e inveja. Então, estou te esclarecendo a você. Sua vida amarra por conta do seu casamento. Sua vida amarra por conta da sua omissão como pai. As coisas não fluem, não prosperam, não avançam. Porque imagine se a única coisa que Deus quisesse fazer é prosperar uma pessoa. Que desajuste que haveria. Imagine, você tem como uma pessoa bem-sucedida só quem tem dinheiro? Você pode chamar uma pessoa que tem dinheiro, essa pessoa bem-sucedida? Sim ou não? Não, não é. Isso é pequeno demais. Tem gente que fala assim, se eu tiver dinheiro, o resto eu tenho. Tem nada. Tem nada, isso é pequeno demais. Inclusive,
é aquela frase que a gente fala continuamente, né? E ouve também: o fulano é tão pobre, tão miserável, que ele só tem dinheiro. Não é verdade? Ele é tão miserável que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mais nada. Isso é uma pobreza. Isso é uma miséria. Porque o resto é uma desgraça. E isso não traz, não significa, isso não é uma vida plena. Isso não é uma vida realizada. Uma vida realizada, uma vida plena, é uma vida completa. Quando nós lemos aqui, nós lemos, você vê que Deus mostra: o homem teme ao Senhor, esse homem é feliz, esse homem é próspero, esse homem come do seu trabalho, desfruta do suor do seu trabalho. Esse homem tem uma mulher abençoada, uma mulher que o enche de honra, que o coroa de honra. Esse homem tem filhos abençoados, porque o resultado desse temor contagia, influencia e vai passando de geração em geração, dos filhos para os netos e assim sucessivamente. Isso não é maravilhoso? Sim ou não? Isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. E uma outra coisa que nós vemos na Bíblia quanto antes, né, uma pessoa teme ao Senhor, não tem idade para Deus levantar alguém. Não tem idade para Deus promover alguém. Não tem idade para Deus cumprir com o propósito dele na vida de alguém. Uzias tinha 16 anos de idade. Quantos anos? Quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Diga comigo: ele fez o que o Senhor aprova. Tal como seu pai Amazias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Repita em voz alta, por gentileza. Diga comigo: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez, o que está escrito? Prosperar. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu não vou ler esse texto inteiro, porque ele é muito grande. Mas enquanto esse jovem buscou o Senhor, ele só cresceu, ele só prosperou. Ideias, criações, inovações, construiu cidades, teve invenções de engenheiros que ele inventou. Ele foi crescendo. A Bíblia diz que a fama dele foi crescendo, foi prosperando, avançando, aumentando. E tudo diz porque o Senhor o abençoava. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento e lembra disso? Hoje talvez tem pessoas que se lembram que enquanto buscava o Senhor era próspero. Quando parou de buscar o Senhor, a prosperidade foi embora. Enquanto buscava o Senhor, era feliz. Quando parou de buscar o Senhor, Deus deixou de ser a prioridade da sua vida, deixou de ser feliz. Enquanto buscava o Senhor, tinha abundância, prosperidade, ausência de necessidade. Quando deixou de buscar o Senhor, a prosperidade foi embora. Só ficou necessidade. Diga comigo: prosperidade é a ausência de necessidade. Então, quando a prosperidade vai embora, fica só a necessidade. Quando a prosperidade vai, a bênção vai, fica a necessidade. E aí, eu preciso, é aquela frase, né? A gente precisa do abençoador. Nós não precisamos simplesmente da bênção, porque bênção vem e vai. O abençoador fica.
Então, se eu tenho um abençoador, diga comigo: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Diga comigo: para fortalecer ou engrandecer. Diga comigo: aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você sabe que nesse momento os olhos do Senhor estão assim, ó. Percorrendo a terra e procurando corações dedicados. Ele quer engrandecer, Ele quer fortalecer, Ele quer promover homens e mulheres que o coração está inteiramente dedicado a Ele. Olha outro, diga comigo: Josias tinha 8 anos de idade. Quantos anos? Não tem idade, meu filho. Não tem idade. Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Só que essa história aqui, ela tem uma diferença. Que diz assim, ó. Diga comigo: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Não era o homem segundo o coração de Deus? Ele fez o que o Senhor aprova. Peraí, então, deixa eu ver, eu não tenho em quem me espelhar, meu pai não foi um exemplo para mim, eu vou me espelhar em Davi. Eu vou me modelar em Davi. O que é modelar, gente? Tem costureira aqui? Como é que você faz o molde? Você se modela, né? Você pega ali e faz o modelo. A modelagem. Então você se molda semelhante à conduta, à atitude, o caráter de alguém que você tem como referência. Então, ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem, diga comigo, desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui tem uma história muito linda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, diga comigo, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob suas ordens foram derrubados os altares de Balaim. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifícios. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país, diga comigo, a fim de purificar o país, diga comigo, e o templo. Você sabe que quando Deus nos levanta com propósito, não é para ser a mesma coisa, não é para ser mais um. Sabia disso? Se você for para ser mais um, você vai ser mais um. Simplesmente isso. Se a sua fé é para ser mais um, porque você quer ser igual a todo mundo, você vai ser mais um no meio da multidão. Quando Deus nos promove, Ele não nos promove para ser mais um. Mas começa pelas nossas atitudes. Você vê que no 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, que ele já vinha em obediência, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maceias, governador da cidade, junto a Joá, filho do arquivista real, Jeocás, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. Aí, enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés.
Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo que lhe foi ordenado. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, ao secretário de Safã, auxiliar real, a Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Deixa eu dizer uma coisa a você. Olha aqui para mim, por favor. Muitas coisas nós fazemos já com modelagem, imitando, seguindo exemplos. Porque nós não temos, inclusive errados, né? Inclusive errados. É mais ou menos assim, né? Se eu perguntar para você, não vou perguntar para vocês aqui não, vou perguntar ali, porque aqui eu prefiro acreditar que não tenha ninguém. Se eu perguntar para vocês, quem carrega com você um objetinho que você aprendeu há um tempo atrás, que se esse objetinho poderia trazer uma certa proteção à tua vida, ou poderia trazer sorte à tua vida? Uma imagem, um patuazinho, um símbolo, muitos carregam na Bíblia como símbolo de sorte, como símbolo de... aquelas besteirinhas tipo, vou carregar uma nota de dólar porque vai atrair mais dinheiro para minha carteira. Certo? Certo? Aí outros vão além, porque aprendeu com os pais e colocaram uma imagem em casa. Tem lá uma imagem um santo pregado na parede, né, que você aprendeu que aquilo é santo, que aquilo traz proteção à sua vida. Os pais dele fez isso, os pais fizeram, a nação fez, estava cheio. Ele tocou já tentando fazer o certo, até ele descobriu o livro numa reforma. Você vê que a situação estava tão grave que eles não tinham o livro sagrado nas mãos. Mas quando alguém disse assim, encontramos o livro sagrado de Moisés, ele falou, vai consultar o livro. E quando começaram a consultar o livro e foram vendo, ele confrontou. Ele disse, a ira do Senhor deve estar grande sobre nós. A ira do Senhor deve estar grande, grande, grande. E aí, por ele correr para fazer, porque agora eu sei, agora eu aprendi o que é certo. Eu errei muito, mas agora eu sei o que é certo. Todos nós erramos muito, mas agora nós sabemos o que é certo. Então, quando ele consultou e foi consultar a profetisa, Hulda lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Digam ao rei que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, você será sepultado, diga comigo, em paz. Diga comigo, seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Olha aqui para mim, por favor. Bispo, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, queridos.
Tudo. Uma coisa é quando nós não tínhamos o livro para consultar. Outra coisa é hoje que o livro está nas nossas mãos e nós estamos aqui lendo e sabendo tudo que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E você sabe que é tão lindo isso, que a desgraça estava chegando e eles não sabiam. A ruína estava chegando e eles não sabiam. Só que quando esse rei se posicionou, se humilhou diante do Senhor, o Senhor falou assim: você vai descer em paz. Vai descer em paz a sepultura. Não vai acontecer nada com você não. Você rasgou o teu coração. Você se humilhou. O mundo geme. As pessoas é desgraça em cima de desgraça. Nós é para vivermos em paz. É terminar os nossos dias em paz. Abençoados. Só que, em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. E todo o povo de Jerusalém, sacerdotes e os levitas, e todo o povo mais simples aos mais importantes. Diga comigo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar na presença do Senhor, fez aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos e aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita. Ele fez aquele pacto com Deus. Depois fez com que todos em Jerusalém, em Benjamim, se comprometessem com a aliança, e os habitantes de Jerusalém passassem a cumprir a aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis, diga comigo, de todo o território dos israelitas, e obrigou todos que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor, o seu Deus antepassados, porque tudo começa com uma liderança forte. Tudo começa com uma liderança. Você sabe de uma coisa? Olha aqui para mim, tem alguém que tem empresa aqui? É empresário? Então vou dizer uma coisa a você. Há um tempo atrás eu fui visitar uma empresa, e aí, quando eu fui orar naquela empresa, teve um lugar que eu senti uma carga espiritual terrível. E aí eu saí olhando e procurando algo. E na mesa de um funcionário estava cheio de imagens, idolatrias. E aí eu disse a ele: de quem que é essa mesa? Meu funcionário. Eu falei: a mesa é dele, a empresa é sua. A mesa é dele, a empresa é sua. Dentro da sua empresa não entra o que você não permite. Ele quer a fé dele, guarde a fé no coração. Mas ele não traz o que é consagrado para dentro. Está entendendo, sim ou não? O que é consagrado, ele não traz. Aí ele tem a liberdade na casa dele, ele tem a liberdade de ir no carro dele, aonde ele quiser. Mas o que é seu, o lugar que você está santificando, o lugar que você levantou como um santuário, como um altar, esse lugar é santo. Você não pode permitir que as pessoas entrem e coloquem dentro da sua empresa aquilo que vai contaminar. Bicho, parece uma coisa, porque aí você não entende porque demônios estão ali. Por que demônio está amarrando aquele lugar? Por que as coisas não estão fluindo? E uma das primeiras coisas que ele fez foi limpar a nação. Nós não precisamos da bênção do Senhor? Então vamos limpar esse lugar. Vamos limpar, vamos purificar.
Vamos santificar esse lugar. Você sabe o que a pastora estava dando um testemunho para mim? Sexta-feira, nós fazemos trabalhos com as pessoas que estão passando pelo câncer, problemas com câncer em Barretos e em Rio Preto, certo? Ok? Ela estava me relatando uma situação assim chocante. Ele disse que uma pessoa tatuou a imagem de um santo aqui. Santão enorme. O que aconteceu no local? Saiu um tumor tão grande que o estômago estava para fora. O estômago estava para fora. Por quê? Porque tem coisas que ensinam só a mentira, só o engano. E a Bíblia fala sobre isso. E da postura, dos comportamentos exemplares desse rei, de Josias, foi limpar. Nós precisamos da bênção. Nós não queremos a desgraça nesse lugar. Nós queremos a bênção do Senhor nesse lugar. E desgraça está vindo, só tem uma maneira da desgraça não vir. Vamos limpar e vamos santificar. E chamou todo mundo, do maior ao menor, falou: limpe, tira, nós estamos limpando a nação. Nós estamos limpando a nossa casa. Nós estamos santificando a nossa casa. Eu me comprometi com Deus, se comprometam vocês também. Vamos todos nos comprometer com Deus, para que Deus abençoe esse lugar, para que a desgraça não venha sobre esse lugar. Quem está entendendo, por favor? Isso é sério, viu? Não despreza isso não. Não despreza não, porque não vai fluir. A Bíblia diz que Deus não opera em fé dividida. A minha honra eu não divido com ninguém. Eu sou e mais nenhum comigo. Eu o sou e não há mais nenhum Deus comigo. E às vezes, você vê, eu não ia falar sobre isso, tá? Se eu estou falando é porque o Espírito Santo tem alguém que ele está alertando. Às vezes tem gente que fala assim: eu oro, mas cuidado. Será que a tua casa está limpa? Será que o teu negócio está limpo, tua empresa? Ah, mas eu não tenho nada a ver com a fé do meu funcionário. Ou a fé do seu funcionário você não tem, mas o que é seu você tem. O ambiente é seu. O lugar é seu. É a mesma coisa o seguinte: a minha casa é minha casa, não é? Você acha que se eu te convidar para ir na minha casa, se você quiser beber, você vai levar bebida e você vai entrar na minha casa? Você acha que vai? Sim ou não? E se você falar assim: ah, mas então eu não vou na sua casa. Falar: querido, fazer o quê? Né? Então, você não vai mesmo. Porque é melhor que o Senhor esteja na minha casa do que você que, infelizmente, não quer respeitar, né, a minha fé, você entrar e trazer influência para dentro da minha casa. Não é fácil você santificar a sua vida, santificar a sua casa, quanto mais você permitir que pessoas entrem para dentro da sua casa e levem a influência. A gente paga um preço violento para viver uma vida abençoada, aí a gente vai abrir as portas para os outros entrar e levar a maldição para dentro da casa da gente. Não é verdade? E naquela empresa estava acontecendo uma série de coisas. Eu falei: pode tirar e você vai ver que vai fluir. Pode tirar. Diga, vai lá, tem uma boa conversa, diga: essa é minha fé. Eu não estou proibindo você ter sua fé, eu estou proibindo de você trazer para dentro da empresa algo que é contra a minha fé. Então, essa empresa, ela é minha. Todo lugar tem que ter ordem, não tem? Sim ou não? Sua casa tem que ter suas regras, teu negócio tem que ter suas regras. Se não tiver, Deus não opera na bagunça. Sabia disso? Deus não opera na desordem. Deus não opera. Assim como a casa do Senhor tem que ter ordem, assim como a casa do Senhor tem que ter regra, tem que ter disciplina. Então, aqui a gente não entra e faz o que quer. Não, aqui nós temos, a Bíblia diz: guarda o teu. Aliás, todo lugar, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa, onde o Senhor está é lugar santo. O que o Senhor diz com isso? Tenha reverência, tenha temor,
E coloque a sua confiança no Senhor. Você pode ter aí uma nota de dólares, você vai viver com a carteira vazia, que não é isso que vai atrair prosperidade para a tua vida. E vou mostrar isso para você. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Você vê que nem o cara que tem muito rendimento tem paz, vive inquieto, enquanto o justo tem paz. Diga comigo, a bênção do Senhor é que traz riqueza. Vamos lá, gente, vamos. Você tomou café da manhã, está de manhã, não é noite, você está fortinho. Diga, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. A bênção do Senhor traz prosperidade, diga comigo, e nenhum esforço pode substituí-la. O que traz prosperidade? A bênção do... E nada que você faça pode substituí-la. É ela que enriquece. Olha o que o Senhor disse aqui em Samuel: dei a você a nação de Israel e de Judá. Diga comigo, se isso não fosse suficiente, diga comigo, eu teria dado mais ainda. Sabe quando Deus fala sobre isso, Ele está falando assim, querido, eu já dei a você a nação inteira, e se não fosse suficiente, eu teria dado mais. Pede da forma certa, age certo e eu vou te abençoar. E me disse Deus, tu és meu filho, e hoje te gerei. Diga comigo, pede-me, e te darei as nações, como herança, e os confins da terra como tua propriedade. O que eu posso conquistar? As nações, os confins da terra. Mas pede, vem buscar em mim. É orando a mim, é buscando a mim. É aí que você vai receber. Esse conselho é lindo, faça sempre o melhor. Diga comigo, faça sempre o melhor. Prepare-se para o pior. Quando eu prepare-se para o pior, não é espere o pior. Entendeu ou não? Não é espere o pior. Todo mundo não tem um dia mau? Sim ou não? Dia mau, estou pronto. Casa edificada na rocha, tem medo de tempestade? Sim ou não? Casa edificada na areia, tem medo de tempestade? Pode vir o temporal que for, nós estamos... Tem preocupação alguma? Porque tua casa tem alicerce. Você sabe que não há o mínimo risco dela desmoronar, porque ela está na rocha. Então, faça sempre o melhor, prepare-se para o pior. Então, confie no eterno e você alcançará a vitória. Amém? Diga, eu creio nisto. Fique em pé, por gentileza. Salmo 105 diz assim: que enche de bens a sua existência. Diga comigo, o meu Deus enche de bens a minha existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Queridos, eu falava na live agora há pouco, a Bíblia diz que Deus cuida dos pardais, mas Ele também cuida das águias. Pardal é um pássaro comum, sem muita expressão, tem em todo lugar, voos baixos, mas a águia não. A Bíblia diz que a águia, ela voa alto, ela habita nos lugares, inclusive em Jó fala sobre isso, né? Quem fez elas voarem tão alto? Quem faz elas habitar no topo das rochas? Quem dá uma visão tão aguçada, que faz ver ela enxergar tão longe?
Deus cuida dos pardais, dos pássaros pequenininhos, mas Ele também cuida das águias. E deu grande poder às águias. Você quer ser um pardal ou você quer ser uma águia? Hã? Pardal também é cuidado. Só que o pardal tem uma expressão, a águia tem outra. Uma outra expressão. A Bíblia diz: pense grande. Pense grande. Quando a gente olha esses reis, quando nós estamos falando de reis, nós estamos falando de poder de governo. Unção para governo. Por que esses jovens construíram um reinado tão poderoso? Josias, o Senhor aplaude, diz que nunca houve um rei como ele, que dedicasse ao Senhor de todo o coração. Nem a Davi o Senhor usa essa expressão. Nem a Davi. Por quê? Porque ele foi se preocupando nos mínimos detalhes em tirar o que Deus reprova. Nos mínimos detalhes. São essas atitudes que nos diferenciam. São essas atitudes que faz com que Deus o promova. Começa com 8 anos. Com 8 anos só começa ali, né? Se espelha em Davi. Mas os 16 anos já começa a agir com uma ação diferente. No 18º ano do seu reinado, ele descobre a Bíblia. Quando ele descobriu a Bíblia, ele começou a confrontar, ler e confrontar com tudo que estava ali. Ele falava: não, está tudo errado. Tem desgraça vindo por aí. Ele já creu. E já foi se humilhar, rasgar as suas vestes, começou a arrancar tudo que precisava ser arrancado. Aí o Senhor vem e diz assim: desgraça, a desgraça que está por vir não virá sobre você, não virá sobre o teu reino. Você vai terminar seus dias em paz. A peste, a fome, a miséria, a escassez que está por aí não vai vir sobre a tua vida. Vamos ser um Josias. Nós somos aqueles que prosperamos em tempos de escassez. Nós crescemos em tempos de crise. Nós somos como a águia que voa acima das tempestades. Sabe que a águia não foge da tempestade. Ela vai ao encontro da tempestade. Ela rompe a tempestade. Ela voa acima da tempestade. Não é lindo isso? Sim ou não? Essa pode ser a sua história. Essa é para ser nossa história. É isso. Faça uma limpeza. Tira tudo que você sabe que o Senhor reprova. Tira tudo que você sabe que vai impedir toda essa grandeza, essa abundância ser derramada sobre a tua vida. Você leu comigo aqui, ó: nada pode substituir a bênção do Senhor. Ela que enriquece, e nada, nenhum esforço pode substituí-la. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias. Pardal ou águia? Quer voar como? Pardal ou águia? A águia voa alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Seja um Josias, seja um Uzias, seja um Davi, para que Deus possa promovê-lo. Vai lá hoje. Entra na tua empresa, no teu negócio, vê se tem alguma coisa, tira. Entra na tua casa, vê se tem algo ainda da velha fé, vai lá e tira. Se a empresa é tua e tem algo que entrou de alguém, converse. Converse.
Você respeita a fé dela como ela respeita a tua, mas você, lá dentro, você não vai permitir que se entre nada que seja contrário àquilo que você sabe que Deus condena. É isso. Você acha que Josias estava preocupado? Mas as pessoas vão ficar chateadas comigo. Aqui Deus me levantou para reinar, foi Deus que me colocou nessa posição, e eu vou fazer valer a vontade de Deus nesse lugar. Não é assim? Sim ou não? É igual o pai, meu filho. É igual o pai. Lá em casa é o seguinte: enquanto você estiver debaixo do meu teto, as regras são minhas, não são suas. Quando vocês construírem a vida de vocês, estiver a casa de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas enquanto vocês estiverem aqui, nós temos regras, nós temos disciplina, nós temos o temor do Senhor, nós vamos fazer o que Deus aprova, não vai entrar o que Deus reprova. E é a melhor coisa, porque nós estamos ensinando. Nós estamos ensinando. E eles vão nos agradecer. Como os meus me agradecem hoje. Muitos nãos que eu disse a eles. Muitos nãos, muitos posicionamentos firmes. Porque nós amamos e Deus corrige a quem Ele ama. Correção é um ato de amor, disciplina é um ato de amor. Ou não é? A Bíblia diz que é. Correção é um ato de amor. Nós corrigimos porque nós amamos. A Bíblia diz que quem não corrige o seu filho é porque não o ama. Sabia disso? Quem não corrige não o ama. Quem corrige é porque ama e não quer ver sofrer. E Deus faz o mesmo conosco. Fala com Deus. Fala com Deus e fala: Senhor, eu quero ser um Josias. Senhor, eu quero ser. Não tem desgraça para a tua vida não. A desgraça pode estar vindo lá fora, mas para você tem bênção, tem prosperidade, tem abundância. Muitas situações podem estar vindo, o caos está vindo aí, mas sobre nós não, é tempo de paz. Nós vamos encerrar a nossa carreira em paz, nós vamos encerrar a nossa carreira prósperos, abençoados, honrados, por cabeça, em nome do Senhor Jesus. Diga a Deus, fala: Senhor, eu quero ser um Josias. Senhor, eu quero ser um Uzias. Senhor, eu quero ser um Davi. Senhor, a tua bênção é quem enriquece, a tua bênção é quem me promove. Nada, absolutamente nada que eu venha fazer, Senhor, pode substituir a tua bênção na minha vida. Eu creio, Senhor, eu creio na tua bênção, eu creio, meu Deus, ó santo e poderoso Deus. Senhor, o Senhor cuida dos pardais e cuida das águias, ó meu Deus, mas entre ser um pardal e em ser uma águia, nós queremos ser uma águia, Senhor, voar nos lugares altos, meu Deus, está passando pelo processo da renovação para voar nas alturas, meu Pai. Nós queremos morar, meu Pai, voar e habitar nos lugares altos, meu Deus. A força, o poder que vem do Senhor. Abençoe, meu Deus, abençoe, meu Senhor, Senhor, o teu povo, abençoe os empresários, abençoe os trabalhadores, abençoe os comerciantes, abençoe, meu Deus, abra portas grandes, meu Pai, mostra a diferença na vida daquele que te serve para aquele que não serve. Mostra, Senhor, mostra a diferença, meu Deus. Entra nessa empresa, entra nesse negócio, entra, meu Pai, derrama a tua bênção ali, porque esse lugar é o Éden dela, ó meu Pai, a casa dela é o Éden dela, ó meu Deus, a empresa dela é a extensão, meu Pai, ó meu Deus, da igreja é o Éden dela, o lugar que o Senhor colocou para cultivar e guardar. Nós devemos cultivar e guardar. Então abençoa, meu Pai, porque ela tem cultivado, ela tem cultuado, ela tem adorado, ó meu Pai, ela tem estabelecido a cultura do reino nesse lugar, meu Pai. Então que esse lugar cresça, que esse lugar prospere, que esse lugar abunde de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe, esse lugar é teu Éden, tua empresa é teu Éden, a tua casa é o teu Éden, a tua família é o teu Éden, lugar que foi colocado para você cultivar e guardar. Cultiva,
cultiva, cultiva, cultua, cultivo, cultua. É a cultura, estabeleça a cultura do reino nesse lugar. E esse lugar vai crescer cada vez mais. Esse lugar vai avançar cada vez mais. Esse lugar vai prosperar cada vez mais. Culto é cultivo. Culto é cultura. Culto é você estabelecer a cultura do reino. Então cultue, cultive, estabeleça essa cultura, em nome do Senhor Jesus. Cuida do teu Éden, abençoa o teu Éden, cultiva o teu Éden, em nome do Senhor Jesus. Guarda o teu Éden, em nome do Senhor Jesus. É lugar de alegria, é lugar de fertilidade, é lugar de prosperidade, é lugar de abundância para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a tua empresa cresça, que o teu negócio cresça, em nome do Senhor Jesus. Prospere, que a tua casa seja um lugar de alegria, de paz, de felicidade. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, como é feliz o homem que teme o Senhor. Esse homem será feliz e próspero. Creia nisso. É para você, 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 é para você. Tome decisões aqui hoje. Para de querer agradar os outros e agrade a Deus. Viu? Pare de dizer ao sim aos outros e diga não, e dizer não ao Senhor. Agrade a Deus, porque a tua bênção vem dele, a tua prosperidade vem dele, a tua abundância vem dele. Deus tem uma obra para completar, uma obra grande para completar, uma obra poderosa para completar na tua vida. Não ceda, não ceda. Quem impedirá? A boa obra. Com seus olhos fechados, o teu negócio, a tua casa, o teu negócio é o teu Éden. Foi dado a você para você cultivar e guardar, proteger. Culto é cultivo. É cultura. Tudo que nós cultivamos, nós temos a colheita desse cultivo. Estabeleça a cultura do reino lá. A bênção do Senhor é que enriquece. E nenhum esforço pode substituí-la. Verifique se tem coisas que precisam ser tiradas. Tira. Na tua casa, no teu negócio, no meio da tua equipe, dos teus funcionários. Tira o que Deus reprova. Faça como Josias, ele limpou a nação, ele santificou o lugar, e a desgraça que estava por vir não veio. E o Senhor disse: olha,
você vai terminar em paz. Você se humilhou. Você rasgou o seu coração. Você vai terminar em paz. Deus quer prosperá-lo muito. Deus quer honrá-lo para glorificar o nome dele. Então, que esse culto, que a cultura, que o cultivo esteja estabelecido aí. Não tem limites. A bênção do Senhor é que enriquece e nenhum esforço pode substituí-la. Que Deus abençoe o teu negócio. Que o teu Éden se torne cada vez mais próspero e abençoado. Um lugar de grande abundância. Lembre-se que você cultiva. Que ele se torne a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano um lugar de grande prosperidade, de grande progresso, de grande abundância. Seja abençoado nessa segunda-feira. Levante as suas mãos. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu abençoo os teus negócios. Que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida. Que Deus te dê ideias. Que Deus amplie a tua visão. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê grandes revelações. Que a graça que te diferencia seja derramada sobre a tua vida. E que você prospere, avance de forma surpreendente, poderosa, milagrosa e sobrenatural. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Que o teu negócio seja abençoado. Que a obra das tuas mãos sejam abençoadas. E que você seja bendito ao entrar e ao sair, desde agora e para sempre. Amém. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Para Jesus,